Eu, quando fiz graduação em engenharia cartográfica, eu fiz aqui em Presidente Prudente mesmo. Eu não conheci o curso, eu conheci fazendo cursinho, eu pretendia fazer até engenharia ambiental, mas aí eu descobri o curso de engenharia cartográfica e prestei, né? Assim, se não gostar muito, talvez eu transfira para engenharia ambiental, aquela coisa de vestibulando mesmo, aquela indecisão que a gente tem. Eu sabia que eu queria área de exatas, mas não sabia exatamente o que eu ia fazer. Aí acabou que eu entrei na cartografia, acabei me apaixonando pelo curso ali, gostei das coisas que a gente trabalhava, que a gente via muito na graduação. Era uma carga diferente, era um curso diferente até, eu posso dizer, era só engenharia cartográfica, não tinha agrimensura como é agora. Uhum. E também tinha as matérias eram mais focadas no processo, na engenharia, né? Os primeiros anos são basicamente comuns para todas as engenharias, é basicamente formação básica, né? Muita matemática, muita física. Mas as específicas que tinham de cartografia a gente já foi se afeiçoando e acabou que eu continuei no curso e finalizei ali em 2012, né? Já fazem aí 14 anos que eu terminei o curso, né? Já sou mais antigo aí que o pessoal que... Então me conta um pouquinho disso, assim, você saiu se graduou engenheiro cartógrafo, e aí como que foi esse período ali, esse ato entre a formação e o retorno, né, depois para o programa de pós-graduação? Então, na graduação ainda eu já trabalhava, né, eu era concursado na concurso público de agente penitenciário, eu trabalhava à noite, estudava integral. Eu fazia projeto de pesquisa ainda, mas eu não podia ter bolsa porque eu trabalhava, então eu fazia estágio não remunerado, não obrigatório. E em geodésia, até em outra área, não tem nada a ver com o que a gente trabalha hoje. Quando eu fiz estágio até com um dos colegas agora que é doutorando, o Vimerson. Ele foi meu orientador de estágio. E ele falou, não, você tem perfil para fazer mestrado, você não quer fazer um mestrado na área de imagem? Porque eu fazia o estágio na área de fotogrametria com ele. Aí eu falei, não, vou trabalhar e tal. Aí quando eu saí da faculdade, eu tinha a opção de fazer o mestrado em geodésia, até com o professor Chaves, né, que está até aposentado agora, mas eu optei por ir trabalhar na Santiago Sintra Consultoria, que trabalhava com imagem. Eu fui ser suporte técnico do software Erdas, que até a gente utiliza ele aqui na faculdade, nos estudos e nos processamentos de imagem inicial ali na graduação. Eu fiquei ali por volta de 2 anos na Santiago. A Santiago passou o suporte para a Hexagon, que adquiriu a ferramenta, né, o Erdas, e eu passei para a coordenação de projetos. Então eu entregava ali para o cliente as imagens de satélite que vinham do RapidEye na época, que agora até mudou o nome, agora foi adquirido também por outra plataforma que eu me esqueci o nome agora. Eu fiquei 2 anos na empresa e recebi uma proposta para ir trabalhar com drone, que era alguma coisa que estava bem nova no mercado. E fui para Rio Claro fazer S-Build de mineroduto. Mineroduto Minas Rio, o maior mineroduto do mundo. A gente foi fazer os voos, né? Como, que nem eu falei, estava no começo do drone ainda, deu muito problema. O drone teve um problema de comunicação motor e ESC. O ESC é o que dá o comando para o motor, de mudar do modo decolagem para o modo voo, para depois para o modo pouso. Ele deu problema, então quando ele decolava, ele abriu o paraquedas e entrava no modo de segurança e não executava o procedimento. Quando foi medir, o projeto deu errado no final das contas, porque o drone não voou. A gente entregou 50 metros perfeito do que tinha sido combinado com o cliente, mas aí, como teve esse problema, a gente não conseguiu atingir as metas de produção e o projeto foi encerrado. Aí eu voltei para Prudente, né, fiquei aqui 6 meses e fiz o concurso para a Marinha, para ser oficial temporário. Eu fui para a Marinha, fiquei 4 anos na Marinha, retornei para cá, fiquei os 4 anos, aí meu pai me convidou para trabalhar com ele ali na loja de novo. Aí eu voltei, fiz graduação em engenharia civil, então fiz uma complementação, tenho o diploma de engenheiro civil, e resolvi voltar para a vida acadêmica. Aí eu já fui fazer matéria de aluno especial e consegui um orientador e entrar nesse projeto aí que a gente está se enquadrando e seguindo carreira agora. Minha curiosidade, né, fiquei atiçado para saber o que você fazia na Marinha, assim, como que você fazia um trabalho de cartógrafo ou não? É diferente? Então, eu trabalhava num setor que era
planejamento e controle. Então a gente planejava as cartas náuticas que iam ser produzidas durante o ano e controlava para que o que tinha sido combinado ser produzido fosse produzido efetivamente. Então eu tinha contato com todos os setores. Eu tinha contato com a cartografia, que era quem produzia a carta efetivamente, até fiz curso de produção de carta náutica, para poder entender esse processo e poder mexer no banco de dados sem destruir o banco de dados, efetivamente. E eu também tinha contato com o pessoal que produzia os dados. Então, as empresas ou a própria Marinha produzia os dados de batimetria e chegava no setor de análise, no setor de elementos lá. Então, eu tinha contato com elementos para ter certeza de que não chegou nenhum levantamento novo de uma carta que estava sendo produzida para ela já não sair desatualizada. Então eu fazia esse meio campo de cuidar para que a carta não saísse desatualizada, planejava as cartas do ano seguinte e acompanhava para que os trimestres a gente prontificasse, que a gente falava, né? Que a gente entregasse esse produto e que ele fosse de acordo e o mais atualizado possível. É lógico que tem portos que são atualizados constantemente e assim, era difícil sair algo que já estava desatualizado. Mas eles sempre atualizavam, tipo, mês a mês e tal, então era um trabalho bem difícil. Até o atraso de uma carta, às vezes, era por causa desse dado que ia sair e ia complementar essa carta. Mas eu fazia basicamente esse meio campo, cuidava E além da sinalização náutica, né? Que às vezes tinha teve um acidente que naufragou um navio. Esse naufrágio gera um perigo à navegação, então isso também entra na carta náutica. Então a gente fazia esse meio campo de todos para compor a carta náutica. Né? Essa sua experiência, né, fora da universidade, nesses anos aí que separaram a sua formação como engenheiro cartógrafo e o seu retorno para o programa de pós-graduação. Tirando que tem uma outra graduação no meio, como você disse, né, mas eu queria saber o seguinte, como que essas experiências na Marinha ou empresas relacionadas à cartografia, você acha que de que maneira elas contribuíram de alguma maneira para o seu ideal de retornar para a pesquisa e contribuir agora, não vou dizer a mesma área, mas contribuir com a pesquisa em cartografia, em sensoriamento remoto? Você acha que de alguma maneira elas te prepararam melhor para esse momento da sua vida agora? Com certeza. Assim, eu como engenheiro, na minha trajetória, eu sempre busquei. Eu gosto de automatizar processos. Então, assim, não é só você apertar botão, né? Não é só você, me deram uma tarefa, eu vou lá fazer. Não, eu tinha um chefe na Marinha que falava, você é preguiçoso. Tudo que você pega para fazer, você tenta ficar automatizando. Eu falei, claro, você vai me pedir uma vez, você vai me pedir 100 vezes para fazer a mesma coisa. Eu, com apertar de botão, vou te resolver em 2 minutos. Eu vou perder aqui uma semana fazendo o processo automático, mas aí eu vou te entregar depois em 1 minuto. Então, assim, eu sempre procurei, para mim a engenharia é isso, é buscar respostas, buscar a melhor forma de você entregar um produto. Então, assim, me preparou de várias formas, porque hoje eu tenho mais experiência para lidar com dados, com cuidado com o dado, com cuidado da coleta, além de eu desenvolver coisas nesses serviços que me propiciaram querer mais, sabe? Vamos ver como eles estão vendo isso na acadêmico, né? No acadêmico. Como que eles estão... Será que eles estão criando algum tipo de padronização? Será que isso vai virar uma norma, né? Por exemplo, lá quando eu fui coletar dados com drone, eu não existia drone RTK, né? Com RTK embarcado. Sim. Então a gente coletava os pontos de apoio. Eu peguei um livro lá de 1900 e bolinha, de um alemão lá, que ele pegou e ele criava o layout de pontos, de verificação, checagem e tudo mais, e desenvolvi um genérico para o drone. Assim, desenvolvi o meu método de coletar, tava batendo, tava legal. Então, assim, e cuidado para isso, porque a espacialidade dos pontos influencia no modelo, mas também ter cuidado para ele não enviesar o meu modelo e estar errado. Então, a gente tinha toda essa visão, né, de engenharia. Mas eu queria falar, e aí, como que eles estão tratando isso? Como que a gente está evoluindo nesse sentido, né? Será que eles estão aplicando isso academicamente da forma que eu estou aplicando aqui? E agora, quando eu voltei para cá, foi a oportunidade. Falei, vamos conversar lá, vamos ver se eu consigo encaixar em um projeto legal aí. E realmente o projeto que eu me enquadro hoje está bem dentro do meu objetivo aí, que a gente está evoluindo, né? Do mestrado, eu comecei com espectroradiômetro, um trabalho de base, sem imagens, mas com dados mais acurados,
e agora estou partindo no doutorado e talvez para uma imagem, tanto imagem de drone quanto de satélite, trabalha talvez multiscala, a gente está fazendo vendo ainda qual vai ser o melhor traçado, delineamento do meu projeto, mas aí agora está de encontro ao que eu buscava já na época que eu trabalhava ali fora da vida acadêmica, né? Então vamos falar, já que temos a deixa aí já, vamos falar um pouco do seu mestrado, né, que é o que eu quero me aprofundar em termos de pesquisa, né? Então você volta para a universidade, né, como orientando da professora Ana Paula, né? Você trabalha, como você disse, com dados aí hiperespectrais? Isso. Hiperespectrais, principalmente com as lavouras de laranja, tendo em vista um problemaço aí para a citricultura do mundo inteiro, que é o greening, né, conhecido como, eu não vou conseguir falar o termo chinês, que é Hanglunbin? Hanglunbin, você sabe melhor que eu, você vai explicar. Então explica pra gente, o que é essa doença, por que pesquisar sobre ela é importante e o que você pesquisou a respeito dessa doença. Vamos começar por uma introdução, daqui a pouco a gente entra na metodologia que você usou, mas vamos introduzir isso aí. Essa doença, ela é uma bactéria que ela se aloja ali no floema das plantas. O floema da planta é igual ao nosso sistema circulatório, são nossas artérias, né? Então, ela faz com que esses nutrientes da planta circulem pela planta. Ela se aloja nesse floema e se multiplica, dificultando esse transporte de nutrientes, gerando calose, que a gente fala, que nem quando a gente tem um entupimento nas artérias, aí que tem que fazer cateterismo. Então, e ela se espalha por toda a planta. E isso é causado por um inseto, né? O inseto é um vetor que ele faz multiplicar essa doença, ele espalha essa doença pelos laranjais. E essa doença já vem estudada faz 20 anos. E não desenvolveram ainda um método de detecção e estão estudando agora até uma vacina para ela, mas tá muito no início ainda. Então ela é altamente destrutiva. Você tem que destruir a planta para ela não infectar a outra. E se você faz uma poda dessa planta, ela atrai os insetos, que faz com que se prolifere ainda mais. E esse inseto se prolifera no raio de 10 km. Então, tipo assim, você perde um laranjal inteiro, a capacidade dela de se multiplicar é muito grande. Então a gente tem esse problema aí é um problema. E ela se manifesta, né? Essa doença, a planta começa a apresentar sinais que está com essa doença, que é um amarelamento irregular das folhas, ela começa a fazer os frutos ficarem irregulares e até a morte da planta, né? Caminhar para a morte da planta. A grande dificuldade é que ela aparece com sintomas de outras doenças, como o cancro cítrico, como a ferrugem, como outros, morte súbita da planta, que também existe. Então, ela se confunde com outros sintomas de outras doenças e isso faz com que dificulte muito essa detecção, que não tem um método de detecção ainda, digamos assim, cravado, um método de detecção consolidado para essa doença, né? E isso dificulta muito, porque o pessoal tem que fazer coleta, fazer exame laboratorial, o exame demora, é custoso, então a gente trabalha nesse sentido, tentar uma detecção mais rápida para esse problema, né? Então a gente utilizou um espectroradiômetro, né? E esse equipamento ele me traz as informações da resposta espectral da planta para cada comprimento de onda, né? Então, diferente de um sensor embarcado, aí uma câmera, que eles me dão a resposta para um intervalo, ele me dá um intervalo muito curto. Eu divido muito esse intervalo de 1 em 1 nanômetro. Então eu tenho as respostas mais, mais detalhada do meu espectro eletromagnético. Então a gente faz a comparação, né, do espectro da planta saudável com a planta doente. No meu trabalho, inicialmente a gente fez uma comparação a nível estatístico, utilizando estatística clássica, fiz testes estatísticos para mostrar em quais comprimentos de onda a gente tem essa separação, a gente conseguiria detectar a doença, né? É claro que o experimento foi realizado em uma época, num estágio vegetativo para um tipo de planta, né? Então a gente tem essa limitação do trabalho, mas a gente conseguiu separar ali os comprimentos de onda mais promissores já com estatística clássica. Depois a ideia foi treinar um algoritmo de
aprendizado de máquina para fazer essa detecção, porque ele faz de forma mais rápida e mais in loco, né? Ele vai e me dizer melhor qual comprimento de onda ele utilizou, em que intervalo espectral que eu consigo melhor essa separação. Então ali o meu trabalho trouxe internamente no algoritmo quais os pesos, em quais comprimentos de onda que ele aplicou mais peso na minha tomada de decisão para separar as plantas saudáveis e doentes. Né? Então, basicamente foi isso. Eu treinei um algoritmo de aprendizado de máquina nesses dados hiperespectrais para fazer com que eles tanto separassem as plantas saudáveis das doentes, foi um percentual muito bom que a gente teve de resultado ali, acima de 94%. A gente procurou retirar o viés espacial, então a gente testava os talhões de forma individual, a gente treinava 3 talhões e testava no quarto. É claro que a gente não consegue, como eu falei, são talhões vizinhos, então a gente não consegue separar o viés espacial totalmente, mas a gente mitiga um pouco desse viés, até como os dados foram coletados também já mitigou um pouco, mas aí a gente teve essa alta taxa de rendimento do software, digamos assim, né? A gente consegue separar aí muito bem. E internamente depois a gente fez essa avaliação de quais comprimentos de onda a gente consegue separar melhor, até para adequar a um sensor já existente, ou talvez criar um sensor novo a partir desse reconhecimento, né? É claro que a gente precisa de mais testes, mais tipos de planta, né, mais fenótipos, né, assim como mais datas e talvez pegar uma coleta completa, né, de todos os estágios da planta ali, né, todos os estágios de produtividade da planta. Mas é um estudo promissor e agora até a gente está buscando talvez seguir com o desenvolvimento desse projeto, né, agora já a nível de imagem, e a nível talvez de satélite a gente está estudando aí várias possibilidades, né? O público um pouco mais amplo, né, que não conhece muito aprofundadamente esse tipo de equipamento, que é as câmeras hiperespectrais e nem muito o funcionamento dos comprimentos de onda, achei uma explicação assim visível para as pessoas é que a planta saudável, quando a luz bate nela, ela devolve, reflete de uma maneira. Isso. E a planta doente vai, em alguns comprimentos de onda que chegam ali, a reflexão é diferente. É mais ou menos nesse sentido, Mauro, que a gente pode entender isso? É nesse sentido mesmo. Vamos dizer assim, que eu falei, não é tão simples porque a doença realmente confunde com outras, mas uma planta saudável, uma folha saudável, ela vai responder ali, ela reflete o verde, tanto que a gente enxerga ela na cor verde, né? Tratando de cores. Ela absorve muito o azul e principalmente o vermelho, e a taxa de absorção do infravermelho também é alta. Então, numa planta doente, a gente vê o amarelamento, ela está fazendo o quê? Ela está refletindo o vermelho. Então ela reduz essa reflectância do verde, e ela aumenta a reflectância do vermelho e infravermelho. Então, nessa curva que a gente está tentando, a maioria das pesquisas estudam esse problema da doença. É claro que como esse espectroradiômetro eu trabalho ali, não só nesses comprimentos de onda, mas até o infravermelho distante, né, que seria um comprimento de onda ali para ver já a estrutura foliar, então a gente consegue ver mais comprimentos, mas um exemplo claro disso no visível seria isso, né? A gente vê ela amarela, esse amarelamento de alguns pontos, porque ela começou a refletir no vermelho e deixar de refletir na cor verde, né? Que é o normal de uma folha saudável, é ficar verde, né? Uhum. E também o estágio fenológico dela, da planta, por exemplo, eu estudei o final do vegetativo. Se ela está em outro estágio de fenológico ali, do outro estágio de produção, por exemplo, no início ali, ela reage diferente. A resposta espectral da folha é diferente. Então a gente tem que fazer esse estudo separado por estágio e depois tentar identificar uma assinatura espectral conjunta aí para todos os estágios, vários tipos de planta. A gente estudou a laranja pera-rio com enxerto em tangerina sunk.
Então a gente teria que estudar mais fenótipos de planta também. Então são fenotipagem, estágio fenológico, comprimentos de onda, são vários processos. Várias variáveis. Várias variáveis que influenciam no greening. Por isso que eu falo assim, não tem um método cravado. Às vezes eu vou encontrar algo para esse tipo de laranja. Para esse tipo, e no estágio fenológico, não, mas já é alguma Mas já coisa. é um começo ali para entender mais ou menos como que esses métodos, pode ter uma diferença ou outra, mas o caminho das pedras já vai sendo aberto, né? A estrada vai sendo pavimentada, né? Com certeza. Bom, Mauro, eu queria destacar uma coisa que eu acho importante no seu projeto, que é o seguinte: você contou com o apoio do pessoal da Embrapa, né, com os dados, né, com as imagens, né, que você estudou. Me explica um pouquinho como é essa parceria que vocês tiveram e que tipo de dado é esse que eles forneceram para vocês. Então, a Embrapa Instrumentação que fez o delineamento do experimento. Então, eles, na pessoa do professor Lúcio de Castro Jorge, né, ele é um pesquisador ali na Embrapa, a gente tem muito contato com ele, até a continuação do projeto ali talvez seja com dados dele novamente, e poder coletar junto ali os dados, né? Esses dados são de 2019, que a Embrapa coletou, então foi antes do meu mestrado, e ali eu com a professora Ana, que é minha orientadora, e o professor Lucas Osco, que ele é da UNOeste e meu orientador também, e ele que é o contato, ele que trabalha junto com o professor Lúcio em vários projetos. A Embrapa tem N projetos, N coleta de dados, e ele ofereceu esse dataset, né, para a gente estar trabalhando, e foi aí que a gente desenvolveu todo esse estudo do meu mestrado, né? E até pode ser continuado agora, que eles estão querendo coletar aí 2 anos para toda uma safra de laranja, novamente ali da Citrosuco de novo, que é uma cooperativa de laranja na região de Araraquara, né? Em Boa Esperança do Sul, foi a fazenda, agora não sei se é a mesma fazenda, mas eles estão querendo fazer um estudo longo agora, em várias frentes de trabalho, então teria imagem, teria espectro e teria laboratório, então seria uma coleta bem grande. Até eu não sei se vai ser tão viável, porque eu não sei se eles começam esse ano a trabalhar, e eu preciso coletar nos primeiros 2 anos para finalizar o meu doutorado aí nos outros 2 anos, mas a gente está... Estou estudando a viabilidade de trabalhar com esses dados e continuar com o Green, né? Então a gente vai... Essa equipe aí bem forte aí para vir nessa coleta. Você citou para mim, você já citou um dado para mim de resultado, né, que acima de 90%, você pode até ser mais preciso se quiser na resposta agora que eu vou fazer a pergunta, mas eu queria então que você retomasse o resultado que vocês obtiveram com essas análises, né? O resultado que a gente quer saber, na verdade, é aquele que impacta o produtor, que é o quanto vocês conseguiram, de fato, identificar o greening em detrimento de todas as outras que podem ali atrapalhar essa identificação, né? Então, você falou de porcentagem, mas o mais importante, além da porcentagem, é como esse tipo de trabalho, na sua visão, Mauro, contribui para o agricultor. Lógico que a pesquisa é uma coisa longa, né, uma coisa complexa, não é assim no momento em que vocês vamos dizer assim, observam o resultado, que isso já vai imediatamente estar na mão do homem do campo. Não é assim que funciona. Existem uma pesquisa, uma contribui para a outra e assim, consequentemente, em um momento o homem do campo acaba beneficiado, né? Mas como que você imagina, que contribuição você entrega, resultado e contribuição que você entrega aí para a pesquisa nessa área e, quem sabe, para o agricultor aí, para os pomares de laranja? Então, sempre o benefício, nesse caso, seria a detecção o quanto antes da doença, né? A gente procura ali estudar ela, fazer essa boa caracterização que deu lá, uma criança por mais de 90%, deu 94% aí de acerto do nosso modelo, né? Do nosso software, do nosso algoritmo ali. Mas o mais importante não é só a porcentagem do acerto, né? É tanto mitigar, não vou falar acabar com essa doença porque é muito difícil, mas a gente mitigar ela dentro do pomar para o produtor e buscar evitar dele perder uma planta saudável que está produzindo e impactar na produção dele, né? Então é basicamente isso, trazer para a sociedade esse bem, né?
como que eu vou dizer, essa melhoria, né? Essa melhoria contínua nos processos internos da fazenda, né? Hoje eles usam o olhômetro, passa alguém na plantação olhando se a folha está amarela, isso é o procedimento básico hoje? Isso, hoje passa um técnico da propriedade, ou da Embrapa, que é contratado pela propriedade, ele olha e ele fala que ele sinaliza aquela planta como potencial doente de greening ou não. Aí essa planta é coletada a folha, vai para análise laboratorial, o resultado do laboratório sai se ela está ou não doente. E só aí que eles costumam erradicar. E só o que aí... demora e é perigoso que outras plantas contaminem nesse intervalo, né? Com certeza, com certeza. Além do teste laboratorial ser muito caro. Se você passar ali, e o trabalho do técnico andando no meio da propriedade também, não ser tão, digamos assim, produtivo, né? Ele vai conseguir andar quanto? Aí não consegue andar um talhão inteiro num dia. Você consegue voar o talhão num dia, ou em horas, né? Então, assim, como eu falei, você dá escala no trabalho, você dá escala de trabalho, e é muito difícil, e você tenta controlar mais essa espalhamento da doença, né? essa proliferação da doença dentro do talhão, né? Os dados de câmeras hiperespectrais, não dá para dizer que câmeras hiperespectrais são populares, assim, dificilmente precisa de uma pessoa muito preparada para utilizar, para analisar esses dados. O próprio equipamento é também caro, mas a ideia, você falou que vai trabalhar, tem pretendido no doutorado agora, trabalhar com imagem e tal, também é uma tentativa de reduzir custo e facilitar a operação dentro de uma propriedade, por exemplo, trabalhar com imagem e não com esses dados hiperespectrais? Com certeza, porque o problema do dado espectral é o mesmo problema da pessoa andando na lavoura e coletando uma folha. Na verdade, ali nosso projeto coletou em torno de 20 folhas por planta, entre 18 e 24 folhas por planta ali. Então a gente, você caminhando e coletando essa árvore, indo para a próxima, coletando e indo para a próxima, coletando, isso também é bem moroso, né? Isso é um trabalho bem um trabalho bem específico. Então você tem que coletar o dado, armazenar, desmontar o equipamento, ir para o próximo, aí coletaram a folha para fazer o teste laboratorial dela. Então, assim, tentar um sistema embarcado, digamos assim, pode também ser imagens laterais, embarcado aí num robô, numa motocicleta, alguma coisa assim. Mas tentar um sistema embarcado é tentar ganhar em escala, né? Você trabalha com uma escala maior de coleta. Então é o que o produtor precisa, né? O produtor precisa saber onde está essa doença para erradicar ela o quanto antes. E essa tem sido uma das pretensões que vocês têm analisado agora no doutorado. Vamos falar um pouquinho de doutorado, assim, expectativa. Lógico que não dá para falar, muita coisa começou há pouco tempo, né? Ainda estão naquele período de analisar mais ou menos a viabilidade do que fazer, né? Mas já que vocês têm interesse de continuar trabalhando com a doença, avançar nesse trabalho de detecção do greening, né? Então o caminho é tentar dinamizar esse processo. O que vocês têm pretendido? Então, é que, como eu disse, né, já há 20 anos estão estudando aí esse problema, essa detecção, né? E realmente interno, tentar, que nem eu falei, né, tentar dentro do processo o que você conseguir melhorar, já é uma vitória, né? É claro que o objetivo maior sempre é a detecção do greening, né? Sempre fazer digamos assim, essa parametrização e essa detecção, um método, né, científico e consolidado, digamos assim, de detecção da doença, né? Mas é que nem eu falei, né, já estão há 20 anos estudando, pode ser que não aconteça. Mas o que a gente conseguir melhorar dentro do processo, se a gente conseguir que detecte em algum período ou alguma especificidade ali, nem que seja para um fenótipo de planta ou alguma coisa assim, já é uma vitória, né? A gente estava falando, eu estou trabalhando com um fenótipo em uma época, já é uma vitória, a gente já conseguiu separar alguma coisa. É claro que precisam novos dados e tudo mais, mas o que a gente conseguir melhorar em processo já seria muito bom para o produtor, né? Que está assim,
caminhando ali. Pensa, se a gente tivesse que fazer um experimento do zero para cada talhão, já talvez fosse viável, se esse método detectasse para aquela lavoura ali dele, no decorrer dos anos, já seria muito bom. Por mais que a gente tivesse que repetir todo o processo no início de uma safra, digamos assim, porque não tem isso, ele está no laboratório, ainda está em coleta de campo, né? Então, a gente procura ali sempre, lógico, a gente quer fazer um modelo de detecção genérico, mas é realmente bem difícil, bem trabalhoso. Tomara que a gente consiga, a gente quer sempre o melhor para o produtor, né? Mas a busca de qualquer melhora, qualquer processo que a gente conseguir evoluir dentro dessa detecção já é uma vitória, né?